Olá, oitavo ano, A e B. Vamos para mais uma semana de aula. Para essa semana a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Vou trazer aqui alguns fatos históricos para a gente discutir, debater, estudar, analisar sobre esse processo de independência do nosso país. Tendo em vista que nas aulas anteriores a gente falou muito sobre a independência da América Espanhola, Portuguesa, a última sobre o Haiti, e agora a gente vai analisar um pouco sobre essa independência como ocorreu aqui no Brasil, né? A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, né, o Dom Pedro II. Esta ocasião também é chamada de o Grito de Independência, pois Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase famosa que a gente conhece até hoje, né? A gente lembra muito da educação infantil: independência ou morte, né? A guarda que o acompanhava. No dia 1º de dezembro do mesmo, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Né? Causas da independência. Foram várias as causas da independência do Brasil. Podemos destacar o desentendimento entre os deputados portugueses e brasileiros da Corte de Lisboa, a vontade da elite econômica brasileira de acabar com o monopólio comercial português, né? O Brasil, principalmente quem já estava aqui na colônia, queria comercializar com outros países além de Portugal, né? E principalmente as ideias iluministas a respeito da liberdade dos povos, assim como ocorreu por toda a América, essas ideias iluministas, que foi uma das primeiras aulas quando começou a pandemia que a gente teve. Processo de independência do Brasil. Ocorreu também, é distinto das demais colônias da América. Por que foi tão diferente, né? A família real portuguesa ficou instalada de 1808 a 1822, tornando a luta diferente dos demais territórios. Agora, por que será que a família real portuguesa sai lá de Portugal e vem para o Brasil? A vinda da família real para o Brasil, no início do século XIX, parte da Europa estava dominada pelas tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Seu principal inimigo era a Inglaterra, né? Em 1806, o imperador decretou bloqueio continental, que obrigava todas as nações da Europa a fecharem seus portos ao comércio inglês. Com isso, Napoleão pretendia derrotar a Inglaterra pela via econômica. Nessa época, Portugal era governada pelo príncipe regente Dom João, que era pressionado por Napoleão para fechar os portos portugueses ao comércio inglês. E aí Portugal ficou nesse impasse, né, dos ingleses e Napoleão. Ao mesmo tempo, queria manter as relações comerciais com a Inglaterra, fornecedora dos produtos manufaturados consumidos em Portugal e também de compradores de mercadorias portuguesas e brasileiras. Vamos lá? Para resolver a situação, o imperador inglês em Lisboa convenceu Dom João a transferir-se a corte para o Brasil, né? Desse modo, os ingleses garantiam acesso ao mercado brasileiro e a família real portuguesa evitava a deposição da dinastia de Bragança pelas forças napoleônicas. Então, aliada aí com os ingleses, a família real vem para o Brasil, né? Em 29 de novembro de 1807, a família real, de fidalgos e funcionários, né, uma grande, caravana, né, partiram para o Brasil escoltados por 4 navios britânicos. No dia seguinte, as tropas francesas invadiram Lisboa. Então, por pouco, a família real não perdeu o trono, né? Então, com a ajuda e financiado pela Inglaterra, eles chegam ao Brasil. Chegam ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1822. Né? Dom João chega a Salvador e decretou a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Até então, Salvador era a capital do país, né? Isso pôs fim ao monopólio comercial português no Brasil. Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. Ponto. É interessante a gente pensar que essa boa vontade da Inglaterra por trás tinha os interesses econômicos, né? Que era comercializado diretamente com a colônia, que era o Brasil. Em sua estadia na capital baiana, Dom João também fundou a Escola de Cirurgia da Bahia, o equivalente às atuais faculdades de medicina. Após 3 meses em Salvador,
rumou para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em março do mesmo ano. Já em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegações, entre outros atos. Este estabelecia uma taxa de 15% sobre a importação de produtos ingleses, enquanto Portugal pagava 16% e outras nações 24%. Então quer dizer que os ingleses estavam pagando 1% a menos que o próprio Portugal, que era a metrópole. Já em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar na Europa o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. Já para obter o reconhecimento da dinastia de Bragança, que era a família que estava no poder de Dom João, e o direito de participar do Congresso, em 16 de dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil a Rei do Unido de Portugal. Assim, o Brasil deixava de ser colônia e passou a ter o mesmo status político de Portugal. E isto significava participar da política do reino, enviando deputados às cortes de Lisboa. Era um passo importante para a emancipação política do território. E aí a gente traz o fato importante que foi a Revolução Pernambucana de 1817. A gente já deu uma estudada aqui. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o governo de Dom João VI no Brasil. Várias províncias brasileiras sentiam-se abandonadas e viam que as melhorias só beneficiavam a capital. Desta maneira, em Recife, no atual estado de Pernambuco, instala uma revolta que pretendia fundar outro país chamado Confederação do Equador. A resposta de João foi imediata e o movimento foi reprimido. O movimento teve sucesso, mas logo em seguida ele foi reprimido. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala sobre a família real no Brasil, e a gente pensar que eles precisavam de uma estrutura muito grande. Então veio muita gente com essa família real. A Revolução do Porto, de 1820. Desde a vinda da família real para o Brasil, Portugal estava à beira do caos. Além da grande crise econômica e do descontentamento popular, o sistema político era marcado pela tirania do comandante inglês, que governava o país. Tudo isso levou os portugueses a aderir ao movimento revolucionário, que teve início na cidade do Porto em 24 de agosto de 1820. A Revolução Liberal do Porto pretendia derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil e promover a volta de Dom João VI para Portugal e elaborar uma Constituição. Então, essa revolta queria, na verdade, a volta de Dom João para Lisboa, para Portugal, para a Europa. Diante desses acontecimentos, no dia 7 de março de 1821, Dom João VI anunciou sua partida. No entanto, deixa no Brasil seu filho mais velho e herdeiro do trono, Dom Pedro, fazendo regente do Brasil. No dia 26 de abril de 1821, Dom João VI parte para Portugal com a rainha Dona Carlota Joaquina e o príncipe Dom Miguel e suas filhas e as filhas do casal. Dia do Eu Fico. É um dia bastante marcante, ele lembra muito. Traz bastante essa imagem aqui embaixo que eu trago para vocês. A proclamação de Dom Pedro, imperador do Brasil, no campo de Santana, Rio de Janeiro, que é essa imagem aqui, de Jean-Baptiste, de 1822. O novo regente do Brasil, Dom Pedro, tinha 23 anos. Várias medidas das cortes de Lisboa procuraram diminuir o poder do príncipe regente e, desse modo, pôr fim à autonomia no Brasil. Então, foi uma forma de controlar, ainda Portugal queria controlar o Brasil. A insistência das cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou a atitude de resistência no Brasil. Na verdade, Portugal queria que Dom Pedro também voltasse, No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição de 8.000 assinaturas solicitando que não abandonasse o território brasileiro. Cedendo às pressões, Dom Pedro responde. É uma famosa frase, que até hoje até muitos políticos usam. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Que é esse pronunciamento aqui, pintado pelo Jean-Baptiste. O dia do fico era mais um passo para a independência do Brasil. No entanto, em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não eram favoráveis
ao governo de Dom Pedro. O general Aviles, comandante do Rio de Janeiro e fiel às cortes de Lisboa, tentou obrigar o embarque do regente, mas foi frustrado pela mobilização dos brasileiros que ocupavam o Campo de Santana. Os acontecimentos desencadeavam uma crise no governo e os ministros portugueses demitiram-se. O príncipe formou um novo ministério sob a liderança de José Bonifácio, até então vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo. No mês de maio, o governo brasileiro estabelecia que as determinações vindas de Portugal só poderiam ser acatadas após a aprovação de Dom Pedro, quer dizer, era uma autonomia um pouco maior para então o Reino Brasil. Enquanto isso, na Bahia, a gente já falou um pouco também, desencadeava-se a luta entre as tropas portuguesas e brasileiras. Por sua vez, as cortes em Portugal tomaram medidas como declarar ilegítima a Assembleia Constituinte reunida no Brasil. O governo do príncipe regente foi declarado ilegal. Este deveria regressar imediatamente para Portugal. E diante da atitude da metrópole, o movimento pela separação ganhava mais adeptos. Então, existia aí uma conspiração, uma força para que Dom Pedro I voltasse para Portugal e ser uma forma do governo português continuar controlando a colônia. O grito do Ipiranga, né? Independência ou morte. Bem famoso aí quando a gente estudava na educação infantil, que a gente pintava no dia 7 de setembro. Estão lembrados? Sempre tinha essa frase, independência ou morte. Dom Pedro I resolveu partir para a província de São Paulo, a fim de garantir apoio aos líderes locais. A princesa Dona Leopoldina seria a regente durante a ausência do marido. Já no dia 7 de setembro de 1822, voltando para o Rio de Janeiro, Dom Pedro encontrava-se às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava num simples governador, sujeito às autoridades das cortes. Quer dizer, já que Portugal não estava tendo êxito para a volta de Dom Pedro, então tira ele a autonomia de imperador para que ele não tenha tanto poder quanto a coroa portuguesa. Essa atitude o levou a decidir que estavam cortados os laços que uniam Brasil e Portugal. Assim ordenou que todos os presentes retirassem dos uniformes, né, a brochura portuguesa, né, que levava, e teriam gritado independência ou morte. Daquele momento em diante, este seria o lema de todos os brasileiros. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi proclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822, do mesmo ano da independência. Né? E dia da independência é o dia 7, né? É comemorado dia 7 de setembro, por ser considerado um momento simbólico, que Dom Pedro rompe com as relações de subordinação para Portugal. Né? Esse é um dia de feriado nacional, todo mundo conhece, né? Em várias cidades brasileiras organizando desfiles escolares, militares para celebrar essa data, assim como no nosso município Toritama, né? Infelizmente não ocorreu esse ano por causa da pandemia, tá certo? Espero que esteja todo mundo bem. E lembrando, qualquer dúvida, sugestão, falando no Zap, tá certo? No WhatsApp, sempre mandando o nome completo, se possível, e a turma, tá bom? Um abraço e até semana que vem.